Seja bem-vindo aqui à continuidade do nosso curso de especialização em Teologia Paulina. Estou aqui falando sobre os destaques da ética paulina. Dr. Lourenço Estélio Rega escreve: na Teologia Paulina, a adoração, antes de ser comunitária e pública, ela é individual. Não há como adorar publicamente se pessoal e individualmente a vida não estiver no altar. E a vida no altar implica também assumir uma ética heteronômica, ou ao invés da ética autônoma. A confirmação disso pode ser lida também em Gálatas 2:20. Não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Ainda para a gente entender a teologia do apóstolo Paulo, vamos pensar o espaço do indivíduo na adoração a Deus. Isso é um choque para o apóstolo Paulo, é um choque. É um choque cultural. Por quê? Porque o judeu, ele é judeu dentro da comunidade judaica. Eles valorizam o carral. O que é o carral? É a congregação. No Velho Testamento, a fé, ela é para a comunidade. É um todo, é uma totalidade. Por isso, se a totalidade é abençoada, o indivíduo é abençoado. Se a totalidade não é abençoada, o indivíduo não é abençoado. Isto é, o rio é para todos os peixes, não é só para um cardume. É para todas as espécies. O mundo é do Senhor. Agora, a comunidade de Israel, ela forma uma congregação compacta e conjunta. Tanto é que o rei e o povo é uma só unidade. Se o povo se desvia, o rei perece. Se o povo se converte, o rei prospera. Se o rei se desvia, o povo perece. Se o rei é convertido, o povo prospera. É uma comum unidade, comunidade. Isso o Velho Testamento. Quando vem para o Novo Testamento, surge a perspectiva da salvação solitária. O homem sozinho pode ser salvo sem participar de uma comunidade inteira. O homem está só diante de Deus e deve assumir a sua postura existencial, porque Deus é um só, o Cristo é um só e o Espírito Santo é um só, e você também. A salvação em o Novo Testamento é um ato da fé do indivíduo, da pessoa, é do homem e da mulher. Ah, mas e aonde fica o papel da comunidade? A comunidade é uma assembleia, não é igual lá no Velho Testamento, que é uma congregação. Velho Testamento é uma congregação, é onde todo mundo está agregado com. Novo Testamento é uma assembleia, é um ajuntamento solene mediante uma convocação. A assembleia é um espaço aberto. Por isso, a comunidade é importante no Novo Testamento? Sim. Mas você pode ser salvo e não pertencer a essa comunidade na sua extensão, e sim na sua congregação local. E se não houver a congregação local, você já está salvo em Cristo e não na comunidade. Bom, acho que você está entendendo aqui aonde nós vamos chegar com essa exposição. Paulo, ele vai ensinar o papel do indivíduo na adoração a Deus. É importante nós adorarmos a Deus junto com a irmandade. Cantarmos juntos, orarmos juntos, realizarmos as obras de Deus em companhia de outros irmãos, outras irmãs. Muito serviço comunitário pode ser prestado para o Senhor. Mas aqui Paulo dá um destaque para o sacrifício do indivíduo, da pessoa isolada da comunidade. É importante você manter a sua consciência perante Deus, porque às vezes a comunidade ela vai fazer o quê? Ela vai levitar. De vez em quando a comunidade ela vai se extraviar. É muito comum nós vermos as igrejas ficarem igrejas petrificadas na adoração. E como que isso acontece? Liturgia. A própria palavra liturgia, litós, ela vai significar o quê? O caminho das pedras seguros. É isso aí em um português bem rasteiro. A liturgia nada mais é do que o caminho das pedras. Ela se firma as pedras e todo mundo tem que pisar nessa pedra. Não dá para pisar fora da pedra. A liturgia é um roteiro
da adoração. Começa aqui e termina lá. Ponto. No meio. Aí a gente vai seguindo os ritos, os rituais. Tem o seu valor pedagógico. Nós aprendemos muito com essa vida na comunidade. Mas, como eu acabei de dizer, as igrejas se petrificam. Elas viram mausoléus. Por quê? Não se pode mexer na liturgia. Não se pode modificar a liturgia. Porque se mexer na liturgia, já se perde o sentido do culto inteiro. Lógico que nós não vamos ficar aqui inventando liturgia. Para cada culto uma liturgia. Não é isto. Mas se nós não tomarmos o cuidado, nós vamos virar mausoléus da religião cristã. Não é muito difícil nós entendermos que Deus é Espírito e que o Espírito ele tem uma característica que é o dinamismo. O Espírito ele é dinâmico, ele é livre, ele não encontra teto, ele não enxerga paredes, ele não vê fundos. O Espírito é livre. E quem adora a Deus em espírito e em verdade vai para muito além do rito, muito além do canto comunitário e das orações comuns. É lógico que você deve lembrar do que eu acabei de falar no vídeo anterior. Nós não somos aqui tresloucados, fanáticos, desrespeitadores da ordem. Não é disso que se trata. O que se trata é que eu, com a minha inteligência, vou diferenciar o Deus verdadeiro do ídolo, vou saber diferenciar o culto fanático da adoração autêntica e verdadeira, e vou seguir em direção a essa liberdade do Espírito que é tão necessária para aquele que adora a Deus. Deus é Espírito e a vida com Deus é uma vida dinâmica, é uma vida constante, é uma vida permanente, mas é uma vida alegre, é uma vida criativa, é uma vida livre. Livre. E a comunidade ela vai cercear muito das liberdades que nós necessitamos. Não temos. O que farei então? Aprenderei a adorar a Deus com a comunidade e além da comunidade. Você entendeu? Na igreja, templo físico e fora das paredes do meu monumento eclesiástico. O Senhor Deus, Ele nos deu os céus abertos. E nos céus você não vê nenhuma construção. Eles estão abertos. Indicando o quê? Que qualquer homem pode, em sã consciência, buscar a Deus. Qualquer mulher pode livremente buscar a Deus. Qualquer criança pode orar e cantar e Deus vai receber. Porque não há mediadores aqui no meio. Você não vê nenhum paramento, nenhum turbante, você não vê altares, você não vê paredes. Porque os céus estão abertos para os homens que livremente vão adorar a Deus em espírito e em verdade. Ao refletir no pensamento paulino, portanto, em vez de pensar numa ética de regras, momotética ou absolutista, temos de considerar uma ética de dedicação da vida. Um voluntarismo ético que conduz à liberdade cristã. Com isso, a ética paulina diverge da ética judaica à medida que está fundamentada na observação da lei mosaica e na obediência cega a regulamentos interpretativos da própria lei. É lamentável o quanto que as igrejas imitam, macaqueiam o judaísmo. É lamentável, pelo menos eles são autênticos, eles são judeus, estão dentro de uma autenticidade da compreensão que eles têm da lei mosaica. Mas e nós que somos igreja? E nós que somos o povo cristão? Por que nós temos que macaquear, fazer imitação do judaísmo? Vamos estabelecer a ordem, vamos estabelecer a decência, vamos manter as normas no lugar da norma, a regra no lugar da regra, mas a palavra de Deus no lugar da palavra de Deus e o Espírito no lugar do Espírito. Cada um no seu canto. O que eu percebo ao longo de todos esses anos de fé em Deus e participante sempre, ativamente, do serviço da igreja, é que a palavra de Deus é invalidada pelo sistema. Eles não valorizam a palavra de Deus. Não adianta. Não tem filosofia que vá convencê-los de que eles estão menosprezando a palavra de Deus.
E eles se servem da palavra de Deus, ao invés de servirem a palavra de Deus. O Espírito deve estar no lugar do Espírito. A palavra de Deus no lugar da palavra de Deus. A norma, a regra, aqui embaixo, no lugar deles. Quem deve predominar? A palavra e o Espírito. Mas quem predomina? A regra e a norma, macaqueando o comportamento dos judeus. E quando eu digo judeus, que estão obedecendo sistematicamente ao mosaísmo, conforme eles têm na sua tradição. Isso entre eles é comum. Eles têm regra para tudo. Eles têm normas para tudo e eles entendem que as normas e as regras são preceitos que participam da palavra de Deus. Mas essa não é a compreensão do cristão. Nós vemos que a palavra de Deus, ela é soberana sobre tudo e livre das amarras das regras e das normas. Assim, constantemente eu vejo esse sistema se adonando das consciências, se adonando do culto que não lhes pertencem, regrando demasiadamente a adoração a Deus e impedindo que o cristão conheça ao Senhor. Tem um frenesi religioso, tem uma emotividade, tem um emocionalismo, tem uma manipulação de massas, mas e Deus? Está sendo adorado? A gente sabe que isso é muito difícil, porque quando o indivíduo que participa da comunidade cristã se aparta e vai para sua casa, vai para suas contas, para os seus filhos, para o seu casamento falido, vai para o seu patrão mal-humorado, vai para os seus vizinhos maledicentes. Quando o cristão sai da comunidade e ele vai para a vida real, não tem o que ele possa aplicar daquilo que ele viu lá dentro de casa. Ele é esquecido de tudo e de todos. Os seus pastores esquecem dele, o abandonam. E se ele necessitar dos cuidados pastorais, está perdido. Não vai encontrar. Por quê? Porque esses pastores, eles são administradores do patrimônio. Só isso. Não se enganem. Milhares e milhares de pastores, eles são apenas pastores no templo, para a comunidade, mas nunca para uma centésima ovelha, nunca para um filho pródigo, nunca para uma dracma perdida. Eles são exatamente aquilo que o Senhor Jesus disse: sacerdotes que saem de Jerusalém para Jericó, que passam pelo homem caído e passam de largo, não se aproximam. São levitas, cantores, ofertantes de sacrifícios, bons oradores, mas eles não tocam no homem caído à beira do caminho. Agora você encontra um samaritano que não é religioso, que não participa da comunidade. E esse homem se condói de alguém que estava vindo de Jerusalém e que caiu na mão dos salteadores. Quem prestou a verdadeira adoração a Deus, meu irmão? Foi o samaritano, que não era da igreja, que não era do templo, do rito, mas ele fez uma adoração a Deus. O apóstolo Paulo precisa corrigir a nossa teologia, e nós temos que corrigir a nossa teologia para aprender a adorar a Deus sem essa farsa religiosa que está aí. Isso está impregnado de malignidade, de corrupção. Quando você precisa de um pastor do sistema para lhe socorrer, ele lhe dá uma bronca, ou lhe dá um placebo espiritual, mas ele mesmo não toca na carga, é um hipócrita. Bom, é lógico, a gente está de longe, né? Pode falar isso aí. Mas e quem vive dentro do sistema como eu vivo? E que vejo, e que percebo, e que sei, e que conheço, e que sofro com isso. O que fazer? Bom, nós temos que nos libertar. É isso que você tem que fazer. Libertar-se, livrar-se, servir a Deus e não ao sistema. Sirva a Deus e não ao sistema. Participe da comunidade, ofereça o seu serviço à comunidade, mas não dependa da comunidade. E eu digo da comunidade tanto dos pastores eclesiásticos, esses magnatas do poder patrimonial das igrejas, quanto eu digo também de muitos irmãos que seguem as mesmas linhas, que só se importam com você ali naquele momento. É lógico
não é para ninguém ficar se importando com você melindrosamente o tempo todo, sobre tudo. Mas de vez em quando você vai precisar dos cuidados pessoais de alguém. E sabe quem vai cuidar de você? O amigo perto. Porque melhor é o amigo perto do que o irmão longe. Lembre-se disso. Bom, eu vou fazer uma pausa, mas eu gostaria de só ler aqui mais um parágrafo. Paulo diz: segundo Paulo, a lei servia meramente como instrumento de conscientização do pecado. Ele adverte contra listas descritivas de comportamentos certos e errados, pois, se já morremos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, não devemos nos sujeitar a essas ordenanças. Fomos chamados para a liberdade, e se já estamos livres, devemos cuidar para não retornar ao jugo da escravidão. O que isso significa? Se você é um crente que depende das regras para você ser crente, vá para o Velho Testamento. Siga Moisés. Volte para os rudimentos. Cristo não te aproveita. Ah, mas eu gosto de regras por causa que elas me ajudam a me disciplinar. Não, vá para o Velho Testamento. E como que é? No Novo Testamento não tem regras? Tem a lei do Espírito. Paulo escreveu dizendo: aonde está o Espírito do Senhor, ali tem liberdade. Agora, é liberdade junto com a maturidade cristã. Quando eu era menino, pensava como um menino, discorria como um menino e andava como um menino. Agora que cheguei ao Novo Testamento, eu acabo com as coisas de menino e venho para uma vida madura. Liberdade com maturidade, saber onde pisa, saber para onde vai, de onde veio, a quem você serve, a quem pertence a sua consciência. Está acompanhando? Já já a gente retorna com esse curso de especialização em Teologia Paulina, comentando aqui o livro do Dr. Lourenço Estélio Rega.